Olá pessoal, vamos retornar à análise da competência tributária e vamos retornar à análise da competência residual. Porque nós vimos anteriormente questões iniciais sobre a competência residual. Mas para nós voltarmos ao foco, desta competência tão importante, eu quero novamente trazer o que é a competência residual. E para isso nós temos que pensar que a competência residual estabelecida na Constituição Federal no artigo 154 está ligada tão indiretamente aos impostos. Agora, nós temos no artigo 195 a chamada competência remanescente para as contribuições. Desta maneira, vamos analisar novamente o que fala o artigo 154. Acompanhe comigo aqui no slide. Diz o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal: a União poderá instituir. Então vejam, é competência da União a competência residual. Poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos na competência da União, que é a competência do artigo 153. Desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador e base de cálculo próprios de impostos discriminados na Constituição. Bom, percebam então que o artigo 154 ele traz requisitos para nós. Primeiro ponto, temos uma competência residual que cabe à União. Segundo, essa competência será exercitada através de lei complementar. Terceiro, os impostos eles terão que ser os novos impostos não residuais, ou melhor, deverão ser não cumulativos. Quarto, fato gerador e base de cálculo desses novos impostos não poderão coincidir com fato gerador e base de cálculo de impostos já constantes na Constituição Federal. Vejam, nós temos vários requisitos que eu enumero assim no nosso próximo slide. Vamos analisar. Competência residual, características, quais são elas? Primeiro, competência residual, nós temos aqui que vem a criação por lei complementar. Então será um imposto novo, um novo imposto criado por lei complementar. Esse novo imposto deverá respeitar o princípio da não cumulatividade, ou seja, deverá ser um imposto não cumulativo. E também vem a proibição de coincidência entre o seu fato gerador ou base de cálculo com o fato gerador ou base de cálculo de outros impostos. Então vamos lá analisar essas características. Bom, primeiro já vimos competência residual é adstrita à União. Primeira questão, os impostos que serão objeto desta competência residual exercitada pela União serão criados mediante lei complementar. E aí, trazendo um pouco de direito constitucional para o direito tributário, nós sabemos que a lei complementar e a lei ordinária possuem formas diferentes de se analisar. Nós temos, inclusive, procedimentos diferentes, quórums diferentes, Então, temos que guardar, ponto primordial nesse começo de conversa, que o novo imposto gerado em decorrência da competência residual exercitada pela Constituição é um novo imposto criado por lei complementar. Primeira característica. Segunda característica é o respeito à não cumulatividade, ou seja, o novo imposto ele não poderá ser cumulativo, ele tem que ser um imposto não cumulativo. Qual seria ou quais seriam exemplos de impostos não cumulativos? Impostos não cumulativos mais conhecidos que nós encontramos na Constituição são o ICMS e o IPI.
nós temos tanto o imposto estadual que incide sobre circulação de mercadorias e serviços, bem como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses dois impostos são, por essência, não cumulativos. Por quê? Porque eles trabalham a seguinte sistemática. Nas operações, eles não acumulam-se. Tais impostos, eles não se acumulam de operação para operação. Eles permitem o que nós chamamos de aproveitamento de créditos das operações anteriores. Ou seja, quando eu vendo uma mercadoria, essa mercadoria tem ICMS na venda, eventualmente. Mas quando eu comprei, eu tive um crédito em decorrência da aquisição dessa mercadoria. Então percebam que ao nós termos a entrada da mercadoria com um crédito e a saída da mercadoria com ICMS, nós temos que nas operações os impostos eles não se acumulam. Então, para que tenhamos um novo imposto criado em decorrência da competência residual exercitada pela União, este imposto deverá ser criado por lei complementar e respeitar o princípio da não cumulatividade, da mesma maneira que ocorre com o ICMS e o IPI. Mas só isso basta? Não, além de termos o tributo, o imposto criado por lei complementar e nos depararmos com respeito ao princípio da não cumulatividade, não poderá um novo imposto ter mesmo fato gerador e base de cálculo de outros impostos já existentes na Constituição Federal Brasileira. Então, para que tenhamos efetivamente a competência residual, para que tenhamos um novo imposto que nasce dentre aqueles que não estão no rol da Constituição, portanto, é um novo imposto criado, temos que ter o imposto criado por lei complementar. Segunda característica, ele deve respeitar o princípio da não cumulatividade. E terceiro, não podemos ter coincidência entre fato gerador e base de cálculo desse novo imposto em relação aos impostos já existentes na Constituição Federal. Feita essa análise sobre a competência residual dos impostos, do artigo 154, inciso 1, vamos à frente. Próximo slide. Nós temos agora a competência para as contribuições para a Seguridade Social. O slide diz que o raciocínio que envolve a competência residual para as contribuições para a Seguridade Social é parcialmente idêntico. E esta competência residual às contribuições encontra-se disposto no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Vamos caminhar um pouquinho. O que diz o artigo 195, parágrafo 4º? Ele diz assim: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. O artigo 154, inciso 1, ele fala sobre a competência residual para a instituição de novos impostos. Para isso nós temos regras específicas. Lei complementar, não cumulatividade e proibição da identidade ou da coincidência dos fatos geradores e bases de cálculos, seja dos novos impostos e dos impostos antigos. Bom, agora vem o artigo 195, parágrafo 4º, e estampa para nós uma situação que para muitos é chamada de competência residual para as contribuições voltadas à Seguridade Social, e para outros é denominada de competência remanescente para
as contribuições voltadas à Seguridade Social. Eu gostaria novamente de voltar ao texto da lei. Vamos analisar aqui o que fala novamente o artigo 195, parágrafo 4º. Ele novamente fala o seguinte: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Ou seja, o que o artigo 195 está falando no seu parágrafo 4º? Que, para manter a Seguridade Social, a lei permitirá que novas possibilidades, fontes surjam, desde que se obedeça o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Vamos à frente. O que é necessário, então, para que nós tenhamos uma competência residual para as contribuições? Primeiro, já que o próprio texto do artigo 195, parágrafo 4º, diz que é para nós aplicarmos o artigo 154, inciso 1, então parte das características do 154, inciso 1, que é da competência residual para os impostos, será aplicada aqui na competência residual ou remanescente das contribuições para a Seguridade Social. Quais, então, são as características para a competência para as contribuições para a Seguridade Social? Primeiro, instituição por lei complementar, da mesma maneira que acontece com os impostos. 2. Respeito à não cumulatividade. Também teremos o segundo requisito que se replica em relação à competência residual dos impostos. Terceiro, proibição de coincidência entre o seu fato gerador ou a sua base de cálculo com fato gerador ou base de cálculo de outras contribuições, não dos impostos. Então vamos lá fazer a análise comparativa. Na competência residual ligada aos impostos, novamente surge qual situação? Nós já temos impostos dispostos na Constituição, discriminados na Constituição. A competência residual vem com qual intuito? Criar novos impostos que não estejam na Constituição. E a competência residual para os impostos está no artigo 154, inciso 1 da Constituição. E o artigo 154, inciso 1 apresenta as seguintes características. Primeiro, deve ser o novo imposto instituído por lei complementar. Segundo, ele deve respeitar o princípio da não cumulatividade, tal como acontece com o ICMS e IPI. E terceiro, fato gerador e base de cálculo do novo imposto não pode coincidir com fato gerador e base de cálculo de impostos já existentes na Constituição. Agora vem o 195, parágrafo 4º, nos dizendo que, com o objetivo de fomentar, manter a Seguridade Social, a lei trará a possibilidade da vinda de novas fontes, observado a regra disposta no artigo 154, inciso 1. Ou seja, ela fala que nós podemos criar novas contribuições, desde que se obedeçam as regras da competência residual do 154, inciso 1. Ao fazer isso, o artigo 195, parágrafo 4º, ele diz: apliquem as regras dispostas no 154, inciso 1. E aí, para fins de competência remanescente ou residual das contribuições para a Seguridade Social, nascem quais características? Primeiro, eu terei
uma competência residual ou remanescente para essas contribuições instituída primeiro por lei complementar. Segundo requisito, há necessidade também de respeito ao princípio da não cumulatividade. Terceiro, e efetivamente o que muda? Lá na competência residual dos impostos, o novo imposto não pode ter fato gerador nem base de cálculo coincidente com fato gerador e base de cálculo de outros impostos que estão discriminados na Constituição. Aqui, a contribuição nova não pode ter fato gerador nem base de cálculo coincidente com a de outras contribuições discriminadas dentro da Constituição Federal do Brasil. Desta maneira, o que muda entre a competência residual dos impostos e a competência residual das contribuições é que as bases de cálculo não deverão coincidir com as bases de cálculo sejam dos impostos em um caso ou das contribuições em outro caso já existentes na Constituição Federal. Ou seja para a competência residual nos impostos, seja para a competência residual nas contribuições, ambos têm o mesmo objetivo. Qual é? Criar novos tributos diferentes daqueles que já existem no bojo da Constituição Federal Brasileira. Encerrada essa análise, vamos para o próximo slide. E o próximo slide, ele traz a última competência para nós. Qual é? A competência extraordinária. Novamente, eu costumo dizer que temos que trabalhar com a nomenclatura. Competência ordinária seria aquela que sempre acontece. A competência extraordinária é aquela que acontece em uma situação de excepcionalidade. E quando vem a competência extraordinária? É o poder, ou melhor, o que é? É o poder de instituição pela União, por meio de lei ordinária federal, do Imposto Extraordinário de Guerra, que é o chamado IEG. Percebam que tanto é uma competência extraordinária que se fala na instituição de um imposto extraordinário em caso de guerra. É um imposto especial, excepcional, vindo à tona somente em caso de guerra, que é o chamado IEG. Onde está disposta esta competência? Artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal Brasileira. Vamos já para o próximo slide e analisar o que fala o artigo 154, inciso 2. Ele diz o seguinte: a União poderá instituir, inciso 2, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então nós temos aqui o artigo 154, inciso 2, que traz qual peculiaridade a nós? Bom, nós já vimos o artigo 154, inciso 1, que ele tem ou ele traz a competência residual para os impostos. O 154, inciso 2, ele traz para nós a competência extraordinária. Percebam que é uma competência que é excepcional e vem somente em caso de iminência ou no caso efetivamente da existência de uma guerra externa. Nesta situação, nasce o chamado Imposto Extraordinário de Guerra, ou o IEG. Percebam que o artigo 154, inciso 2, fala que a União poderá instituir um imposto extraordinário de guerra, dentre aqueles impostos compreendidos ou não no seu rol
de competência e que esse imposto será gradativamente cessado conforme também cessarem os motivos de sua instituição. Ou seja, nós temos uma competência extraordinária, uma competência que surgirá tão e somente se nos depararmos com esta questão excepcional que é a existência de uma guerra externa. E isso fica muito claro no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, que estampa a situação da competência extraordinária. Desta maneira, meus caros, nós chegamos aqui ao final da competência extraordinária. Mas nos próximos slides que nós vamos caminhar agora, eu trago uma questão bastante importante para que nós tenhamos uma perfeita compreensão de tudo que nós analisamos já. Nós analisamos individualmente a competência privativa, a competência comum, a competência cumulativa, a competência residual, a competência extraordinária. Vejam que nós analisamos várias competências. O que eu trago agora? Um resumo de tudo que nós falamos. O nosso primeiro slide fala assim: competência privativa. Ela pode ser uma competência da União, dos estados, dos municípios e do DF. E se aplica em regra aos impostos. Por quê? Cada ente federativo tem os impostos de sua competência. Mas se aplica também excepcionalmente em relação a alguns tributos que nós já conversamos na oportunidade. Temos nesse slide também a competência comum, que é aquela competência também aplicável aos estados, aos municípios, à União e ao Distrito Federal. Só que esta competência comum se aplica somente às taxas e às contribuições de melhoria. Lembrem que nós saberemos se uma taxa é municipal, estadual ou federal, dependendo de quem prestou o serviço público, de onde provém a contraprestação estatal. Logo, todos podem instituir taxas. Podemos ter taxa da União, taxa dos estados, taxa dos municípios, por isso nos deparamos com uma competência comum. Próximo slide. Temos a competência cumulativa, que nós vimos que é uma competência que se aplica somente para a União e para o DF em relação aos tributos em geral. O que nós já vimos? Que em relação aos territórios, o DF, a União tem competência para os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios, também em relação aos impostos municipais. Já o DF tem competência para instituir impostos municipais em seu território. Está aqui a competência cumulativa. Temos também a competência especial, que é ligada somente à União e se aplica aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais. Eu mencionei que esta competência especial tão somente existe porque até pouco tempo atrás nós tínhamos o entendimento que empréstimos compulsórios e contribuições especiais não eram considerados espécies tributárias. Então, por isso, tínhamos a aplicabilidade da competência especial. Próximo caso, nós temos a competência residual e a competência extraordinária para nós encerrarmos esse assunto. A competência residual, que é a competência adstrita à União, que pode se aplicar tanto aos impostos como às contribuições para a Seguridade Social. Vale deixar aqui um recado, que é a análise do artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal para a competência residual dos impostos e o artigo 195, parágrafo 4º, para a competência residual
para as contribuições para a Seguridade Social, lembrando que cada qual tem os seus requisitos de instituição. E por fim, para encerrarmos o assunto sobre competências, nós temos as competências ou a competência extraordinária, que é ligada tão e somente à União e se aplica no caso do imposto extraordinário de guerra. Meus caros, analisamos individualmente cada tipo de competência tributária. Por fim, nós estabelecemos um resumo trazendo as peculiaridades principais de cada competência. Desta maneira, encerro aqui esse assunto e aguardo vocês no próximo bloco para analisarmos novos institutos de direito tributário.